Essa aula é sobre mente atenta ou mindfulness, que é, no meu entender, um recurso muito superior à meditação. Na aula anterior, eu falei que a meditação é um recurso de desenvolvimento da saúde muito mais poderoso que a musculação, intervalado, alimentação saudável, deitar cedo e mais as dezenas de outros recursos todos juntos. Somente aqueles que não fazem meditação poderão discordar dessa afirmação. Mas quando eu digo que é a meditação a mais poderosa, não quero dizer que ela substitui algum deles. Eu sempre digo que aqueles que querem recuperar a saúde perdida, eliminar as doenças e ir em busca da super saúde, deverão utilizar o máximo dos recursos de desenvolvimento da saúde possível. E sempre digo também que cada um dos recursos deve ser utilizado da melhor maneira possível. Só aquele que é atento ao trabalho da vontade conseguirá aplicar cada recurso da saúde com a máxima capacidade. Eu afirmei que na meditação você vai aprender a usar o observador para testemunhar o controle da vontade sobre a mente e o corpo. E que por isso avançará com mais facilidade no caminho da saúde e da felicidade. E que em cada meditação você irá treinar o aperfeiçoamento do controle da vontade sobre a mente e os pensamentos. O próximo passo é desenvolver a mente atenta, também chamada de atenção plena, em inglês mindfulness. Mente atenta é manter a mente completamente focada na tarefa que está fazendo. Na meditação, nós treinamos em destacar o observador, testemunhando o trabalho da vontade, em controlar que a mente fique focada na respiração, no aqui, no agora, no presente, mas fora de qualquer atividade. No mindfulness é a mesma coisa, só que durante a execução de uma atividade qualquer. É por isso que o mindfulness é muito mais importante que a meditação, porque esse treinamento da vontade é realizado durante qualquer tarefa, e não apenas sentado sem fazer nada como é na meditação. O exemplo clássico é manter a mente atenta ao lavar a louça, que é uma das tarefas mais rotineiras e distraidoras que existe. A técnica consiste em manter a mente focada totalmente nos movimentos necessários para lavar a louça, não permitindo nenhuma distração ou que nenhum outro pensamento que não tenha relação com o que está sendo feito naquele momento ocupe um lugar na mente. É estar 100% focado no exato momento presente. É fazer todos os movimentos de forma plenamente consciente. A mente atenta necessita a presença constante do observador para testemunhar a força da vontade e manter a mente focada na tarefa. Se a mente tiver muita dificuldade em não permitir a entrada de outros pensamentos, a vontade pode dirigir a atenção da mente à respiração consciente, ao nariz, observando o ar entrando e saindo, para depois focar na tarefa. Respirar conscientemente ao realizar uma tarefa facilita ficar focado nessa tarefa. Sugiro que você experimente essa técnica de manter a mente atenta enquanto lava a louça, por exemplo. Você ficará surpreendido como uma tarefa antes tão chata e enfadonha passa a ser agradável quando a mente está totalmente focada nela. Se uma tarefa tão chata como lavar uma louça se torna agradável, utilizando essa mente atenta, você descobrirá maravilhas ao utilizar o mindfulness nas outras tarefas da vida. A explicação é que cada vez que nós fizermos meditação ou mantemos a mente atenta em alguma tarefa, nosso cérebro produz e libera vários neurotransmissores da felicidade, como a endorfina, a anandamida, a serotonina, a dopamina, e inibe a produção de adrenalina e cortisol, que são os hormônios do estresse. A ferramenta da mente atenta possibilita você dar o grande salto quântico na conquista da saúde e da felicidade. Você deve tentar manter a mente atenta em cada momento do dia, e principalmente quando estiver utilizando algum recurso de desenvolvimento da saúde. Por exemplo, se você estiver na academia fazendo musculação,
deve tentar manter a atenção plena no exercício que está fazendo, nos músculos que está trabalhando, nas articulações que estão sendo usadas, nas reações do corpo, nos avisos eventuais que o corpo está emitindo para cada movimento. Neste caso, deverá utilizar o observador para ter a certeza que a vontade está conseguindo manter a mente atenta. Deverá se isolar de todos os movimentos e sons da academia. Deve se sentir como se estivesse sozinho na academia. E, principalmente, deve avaliar mentalmente a execução de cada exercício, para ter a certeza de que está fazendo o movimento correto. Além disso, deve utilizar a vontade para evitar que a mente interrompa o exercício antes do final, apenas porque o músculo está ficando cansado e dolorido. Devemos utilizar a mente atenta em todas as tarefas do dia, principalmente naquelas que estamos acostumados a fazer com piloto automático, como, por exemplo, caminhar até o estacionamento para pegar o carro, ou quando paramos no sinal vermelho, etc. Você deve lembrar de usar a respiração consciente, focando na respiração pelo nariz, sempre que o observador notar que a mente está distraída com outros pensamentos, enquanto está fazendo uma tarefa rotineira, como escovar os dentes, fazer a barba ou qualquer dessas tarefas comuns. Um momento importantíssimo para praticar o mindfulness é durante uma refeição. Você deve prestar total atenção ao alimento que coloca no prato, para saber o que você quer conseguir com aquele alimento, com aqueles nutrientes daquele alimento. Se a quantidade é adequada ou está colocando demais. Em seguida, você deve prestar atenção a cada garfada que colocamos na boca, observando a mastigação e as várias nuances do sabor de cada alimento. E, principalmente, observar se está mastigando completamente e se só engole depois de achar que mastigou o suficiente. Isso vai facilitar a digestão do que estiver comendo. Quando você se acostumar a aplicar o mindfulness, você passará a fazer as seguintes perguntas antes de qualquer coisa. Qual será a consequência desta ação que estou prestes a fazer? Eu desejo esse resultado na minha vida? Se o resultado da ação for negativo ou prejudicial para a sua saúde, você fará a terceira pergunta. O que eu vou fazer para diminuir o resultado disso que acabei de fazer? Por exemplo, se você sentir o desejo de comer um doce, ao perguntar qual é a consequência, você irá se lembrar de uma série de problemas de saúde que aquele doce irá causar. Mas se mesmo assim você aceita ter essas consequências pelo aquele prazer de comer doce, você fará uma lista da série de ações que fará nos próximos dias para compensar as consequências desse ato de comer doce. Como, por exemplo, fazer 3 dias de jejum intermitente, comer só salada na próxima refeição e assim por diante. Você percebe que não existe proibições na vida de uma pessoa consciente. Tudo é racionalizado. Você passará a não fazer nada de forma inconsciente, automático, para depois se arrepender de ter feito. O indivíduo consciente não sabe o que é culpa ou arrependimento. Ele faz coisas erradas, mas pensou antes de fazer, analisou as consequências e concluiu que os benefícios compensavam os prejuízos. E esses serão compensados por outras ações nos próximos dias. É claro que é muito difícil encontrarmos um indivíduo completamente consciente o tempo todo. Nem sei se ele existe. Mas o teu objetivo é tentar ser cada vez mais consciente em todas as ações que fizeres daqui para frente. Como eu falei no vídeo da meditação, esse tema está sendo abordado de forma superficial. Para aprofundar ele seria necessário um curso inteiro. Mas aos poucos eu vou te auxiliar a dominar esse poderoso recurso da saúde. Você também pode aprofundar seus conhecimentos pesquisando na internet sobre o tema. E se você acredita que meditação e mindfulness é um tema de misticismo, de espiritualidade ou esotérico, saiba que a ciência está abordando ele com muita intensidade. Se pesquisarmos no PubMed, que é o principal site de busca de artigos científicos da saúde, nós vamos encontrar mais de 4.700 artigos para mindfulness e mais de 4.600 para meditação. E se pesquisarmos então no Google Acadêmico, encontraremos mais de 357 mil artigos para mindfulness e mais de 899 mil para meditation.
A ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina de 2009, a Elizabeth Blackburn, da Universidade da Califórnia, já falei para vocês aquela dos telômeros, tem vários trabalhos científicos mostrando que a meditação e o mindfulness provocam aumento do tamanho de telômeros. E quando se fala aumento do tamanho dos telômeros, está se falando em rejuvenescimento. Já falei isso em vídeos anteriores. Então, se você pretende recuperar a saúde perdida, eliminando doenças e medicamento, conquistar uma saúde para nunca mais ficar doente e ir em busca da super saúde, você precisa controlar o máximo que puder a sua mente. E para isso é necessário treinar a vontade na meditação, é um treinamento, para aplicar ela na mente atenta, em todas as tarefas que você fizer, não só as tarefas de saúde, mas em todas as tarefas do seu dia. Em primeiro lugar, você tem que entender a importância de praticar a meditação e o mindfulness. Depois, você precisa ter a intenção declarada, verdadeira, de que irá fazer meditação todos os dias e manterá a mente atenta no máximo das tarefas que puder. Mas o mais importante é se esforçar para lembrar de aplicar essas ferramentas ao máximo que puder. No início é muito difícil de lembrar, mas quanto mais for praticando, mais fácil irá ficar. Aliás, como todas as demais ferramentas da saúde. Então, comece agora mesmo a praticar o mindfulness assim que acabar de assistir essa aula. Em todas as tarefas que você conseguir, experimente o que é estar com a mente atenta. E hoje, antes de dormir, já inicie a sua prática de meditação. Você não precisará mais do que 15 minutos de cada vez. Faça a mesma coisa de manhã ao acordar. Quanto mais você praticar, mais irá sedimentar esse novo hábito na tua rotina diária e, consequentemente, mais irá assumir o controle e o desenvolvimento da tua saúde. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.